Canal Cybercontos apresenta A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Capítulo 4. O cilindro se abre. Quando voltei ao campo, o sol estava se pondo. Grupos esparsos chegavam às pressas de walking, e uma ou duas pessoas retornavam. A multidão em torno do fosso havia aumentado e se destacava em preto contra o amarelo pálido do céu. Eram umas 200 pessoas, talvez. Vozes se erguiam e parecia ocorrer alguma confusão junto ao fosso. Estranhas ideias passaram pela minha cabeça. Ao me aproximar, ouvi a voz distante. Afastem-se, afastem-se. O menino veio correndo em minha direção. Tá se mexendo. A tampa tá girando. Disse ele, enquanto passava por mim. Não tô gostando disso. Vou pra casa. Embrenhei-me na multidão. Na verdade, creio que eram 200 ou 300 pessoas, se acotovelando e empurrando, e as poucas damas presentes estavam longe de ser as menos ativas. Ele caiu no fosso. Gritou uma pessoa. Afastem-se. Gritaram várias. A multidão recuou um pouco e eu abri o caminho a cotoveladas. Todos pareciam muito agitados. Ouvi um curioso zumbido vindo do fosso. Vamos. Disse Ogilvy. Ajude a afastar esses idiotas. Não sabemos o que tem nessa maldita coisa. Vi um rapaz, um balconista de uma loja de walking, creio eu, de pé sobre o cilindro e tentando sair do buraco. A multidão o empurrara para dentro. A tampa do cilindro estava sendo desatarrachada por dentro, revelando mais de 50 centímetros de rosca brilhante. Alguém esbarrou em mim e por pouco não fui atirado em cima da tampa. Virei-me e quando fiz a rosca deve ter saído, pois a tampa do cilindro caiu no cascalho com um baque ressonante. Afastei a pessoa atrás de mim com o cotovelo e voltei a olhar para a coisa. Por um momento, a cavidade circular pareceu totalmente escura. O sol poente incidia em meus olhos. Acho que todos esperavam ver surgir um homem. Talvez algo um pouco diferente de nós, terráqueos, mas essencialmente um homem. Pelo menos eu esperava. Mas enquanto eu olhava, vi algo se mexer entre as sombras. Movimentos ondulantes e acinzentados, um acima do outro, e depois 2 discos luminosos, como olhos. Então algo semelhante a uma pequena cobra cinzenta da espessura de uma bengala desenrolou-se da massa retorcida e estendeu-se em minha direção, seguida de outra. Senti-me gelar subitamente. Uma mulher atrás de mim soltou um grito agudo. Virei-me um pouco para trás, ainda mantendo os olhos fixos no cilindro de onde outros tentáculos agora se projetavam, e comecei a abrir caminho para trás, para longe da beira do fosso. Vi a surpresa dando lugar ao horror no rosto das pessoas ao meu redor. Ouvi exclamações inarticuladas de todos os lados. A multidão recuou em peso. Vi que o balconista ainda lutava na beira do fosso. Fiquei sozinho e vi as pessoas do outro lado do fosso fugindo, Stent inclusive. Olhei de novo para o cilindro e um terror incontrolável me dominou. Petrificado, continuei a olhar. Uma grande massa cinzenta e arredondada, talvez do tamanho de um urso, emergia lenta e penosamente do cilindro. Quando se distendeu e alcançou a luz, brilhava como couro molhado. 2 grandes olhos escuros fitavam-me impassíveis. A massa que os rodeava, a cabeça da coisa, era redonda e tinha, digamos, um rosto. Havia uma boca sob os olhos, uma fenda sem lábios que fremia e arquejava, pingando saliva. A criatura inteira arfava e pulsava convulsivamente. Um delgado apêndice tentacular agarrava a borda do cilindro. Outro agitava-se no ar. Quem nunca viu um marciano vivo não pode imaginar a estranheza e o horror de sua aparência. A singular boca em forma de V, com o lábio superior pontudo, a ausência de sobrancelhas, a falta de queixo sob o lábio inferior em forma de cunha, o incessante frêmito da boca, o monstruoso grupo de tentáculos, como os de uma górgone, o tumultuoso respirar dos pulmões numa atmosfera estranha,
o movimento claramente pesado e doloroso causado pela energia gravitacional terrestre superior. Acima de tudo, a extraordinária intensidade dos olhos imensos eram ao mesmo tempo vitais, febris, inumanos, desfigurados e monstruosos. Havia algo de fungoide na pele marrom oleosa, algo de uma sordidez indizível na deliberação desajeitada dos movimentos tediosos. Mesmo nesse primeiro encontro, nesse primeiro olhar, o nojo e o pavor me dominaram. De repente, o monstro desapareceu. Havia deslizado da borda do cilindro e caído no fosso, com um baque como de uma grande massa amorfa de couro. Ouviu emitir um curioso grito gutural e logo em seguida, outra dessas criaturas emergiu sinistramente das sombras profundas da abertura. Eu me virei e, correndo insanamente, dirigi-me ao primeiro grupo de árvores, talvez a 100 metros de distância, mas corri passos tortos e aos tropeços, pois não conseguia desviar os olhos daquelas criaturas. Lá, entre pinheiros e arbustos de tojo, parei ofegando e aguardei o desenrolar dos acontecimentos. Os campos em torno das minas de areia estavam salpicados de pessoas que, como eu, aguardavam com um misto de horror e fascinação, observando aquelas criaturas, ou antes o amontoado de cascalho no fundo do fosso onde elas se encontravam. Então, com renovado horror, vi um objeto redondo e preto se movimentando na beira do fosso. Era a cabeça do balconista que caíra dentro do fosso, mas que se via como um pequeno objeto preto contra o céu do poente. Então ele conseguiu projetar o ombro e o joelho para fora, mas de novo escorregou para dentro até que apenas sua cabeça estivesse visível. De repente, ele sumiu por completo, e tive a impressão de ouvir um grito fraco. Tive um impulso momentâneo de voltar e ajudá-lo, superado por meus medos. Então não se viu mais nada do interior, oculto pelo fosso profundo e pelo monte de areia que a queda do cilindro havia produzido. Alguém que viesse pela estrada de Chobham ou Woking teria ficado atônito com aquela cena. Uma multidão dispersa de cerca de 100 ou mais pessoas, parada num grande círculo irregular, dentro de valas, atrás de arbustos, atrás de portões e sebes, comunicando-se pouco a não ser por gritos breves e exaltados e olhando fixamente para alguns montes de areia. O carrinho de refrescos, abandonado, delineava-se em preto contra o céu flamejante, e nas minas de areia via-se uma fileira de veículos desertos, cujos cavalos se alimentavam em cevadeiras ou escavavam o chão com as patas. Capítulo 5. O raio de calor. Depois de vislumbrar os marcianos emergindo do cilindro no qual haviam chegado à Terra, uma espécie de fascínio paralisou minhas ações. Continuei imóvel, mergulhado até os joelhos nos arbustos, olhando para o monte que os escondia, dividido entre o medo e a curiosidade. Eu não ousava voltar para perto do fosso, mas sentia um desejo ardente de espiar em seu interior. Pus-me a andar, traçando uma grande curva, buscando um ponto de observação e olhando continuamente para os montes de areia que ocultavam os recém-chegados ao nosso planeta. Em um momento, delgados chicotes pretos como os tentáculos de um polvo açoitaram o céu crepuscular e imediatamente se recolheram. Depois, uma haste fina se elevou, junta por junta, levando em seu topo um disco circular que girava com um movimento oscilante. O que estaria acontecendo lá? A maioria dos espectadores se reunira em dois grupos. Uma pequena multidão na direção de Woking e um punhado de gente no sentido de Chobham. Obviamente passavam pelo mesmo conflito que eu. Havia poucos perto de mim. Aproximei-me de um deles. Notei que era um vizinho meu, embora não soubesse seu nome, e o abordei, mas não era hora para conversas articuladas. Que bichos feios! Meu Deus! Que bichos feios! Não parava de repetir. Você viu um homem no fosso? Perguntei, mas ele não respondeu. Ficamos em silêncio, e por algum tempo continuamos a olhar para o fosso lado a lado, extraindo um certo conforto da companhia um do outro.
Depois mudei meu posto para um montículo que me dava uma vantagem de 1 metro ou mais de elevação, e quando voltei a olhar para o homem, ele andava em direção ao Woking. O crepúsculo dissolveu-se no anoitecer antes que algo mais acontecesse. A multidão à esquerda, no lado de Woking, parecia crescer, e passei a ouvir um fraco murmúrio vindo dela. O punhado de gente do lado de Choban se dispersou. Não havia o menor sinal de movimento no fosso. Foi isso principalmente que encorajou as pessoas. E suponho que os recém-chegados de Woking também colaboraram para a volta da confiança. De qualquer modo, enquanto anoitecia, um movimento lento e intermitente se iniciou sobre as minas de areia, um movimento que pareceu ganhar força ao passo que a quietude da noite ao redor do cilindro permanecia intacta. Silhuetas verticais, em duplas e em trios, avançavam, paravam, observavam e voltavam a avançar, espalhando-se num estreito semicírculo irregular que prometia cercar o fosso dentro de suas linhas. Eu, de minha parte, também comecei a andar na mesma direção. Depois vi que alguns cocheiros e outros homens haviam tido a audácia de entrar nas minas de areia e escutei o tropel dos cascos e o ranger das rodas. Vi um rapaz empurrando para longe o carrinho de maçãs. E a 30 metros do fosso, avançando da direção de Horsell, notei um pequeno aglomerado de homens, o primeiro dos quais agitava uma bandeira branca. Era a delegação. Houvera uma rápida consulta, e como os marcianos evidentemente eram, apesar da aparência repulsiva, criaturas inteligentes, o grupo resolveu mostrar-lhes por meio de sinais que nós também éramos inteligentes. A bandeira tremulava, ora para a direita, ora para a esquerda. Eu estava muito longe para reconhecer qualquer um do grupo, mas soube depois que Ogilvy, Stent e Henderson participaram com outros da tentativa de comunicação. O pequeno grupo, ao avançar, arrastara consigo a circunferência do agora quase completo círculo de pessoas, e alguns vultos indistintos o seguiam a distâncias cautelosas. De repente viu-se um clarão, e uma fumaça esverdeada e luminosa saiu do fosso em 3 lufadas nítidas que se elevaram no ar parado uma após a outra. A fumaça, chama talvez seja o termo mais apropriado, era tão brilhante que o profundo céu azul e as enevoadas extensões dos campos próximos a Chertsey, cobertos de pinheiros negros, pareceram escurecer abruptamente quando essas nuvens se elevaram e tornaram-se ainda mais escuros depois que elas se dispersaram. Ao mesmo tempo, um fraco assobio se fez audível. Diante desse fenômeno, o pequeno grupo circular que portava a bandeira branca estacou a alguns passos do fosso, um punhado de pequenos vultos verticais sobre a terra escura. Quando a fumaça verde se elevou, seus rostos se iluminaram de um verde pálido e voltaram a escurecer quando ela se extinguiu. Então, lentamente, o assobio se converteu em um zumbido, um barulho longo e alto. Vagarosamente, uma forma curva emergiu do fosso e um tênue raio de luz pareceu brilhar de lá. No mesmo instante, clarões de chamas verdadeiras brotaram do grupo disperso de pessoas, um brilhante lampejo saltando de uma para outra. Era como se um jato invisível as tivesse atingido e se transformado em flamas brancas, como se cada homem, súbita e momentaneamente, tivesse sido convertido em fogo. Então, à luz de sua própria destruição, eu os vi cambaleando e caindo e seus companheiros fugindo em disparada. Permaneci onde estava, ainda sem compreender que era a morte saltando de um homem para outro naquele distante grupo. Só me pareceu algo muito estranho. Um clarão ofuscante e quase silencioso. E eis que um homem tombava e permanecia imóvel. Enquanto o invisível feixe abrasador os cobria, pinheiros explodiam em chamas e cada arbusto ressequido tornava-se uma massa de fogo com um som surdo. À distância, na direção de Knapfield, vi os clarões de árvores, sebes e prédios de madeira subitamente acesos. Ouvia-se em círculos velozes e constantes essa morte chamejante, essa espada de calor invisível e inevitável. Percebi que vinha na minha direção pelo incêndio das moitas que tocava, mas estava estupefato demais para me mover. Ouvi o estalido do fogo sobre as minas de areia e o relinchar de um cavalo subitamente silenciado. Então, foi como se um dedo invisível, mas intensamente causticante, traçasse entre mim e os marcianos um risco sobre a urze,
e ao longo de uma curva além das minas de areia, o chão ardia e fumegava. Algo caiu com estrondo ao longe, à esquerda de onde a estrada que conduzia à estação de Woking alcança o campo. Logo em seguida, o zumbido cessou, e o negro objeto, arqueado, mergulhou lentamente no interior do fosso, fora de vista. Tudo isso aconteceu com tal rapidez que permaneci imóvel, aturdido e ofuscado pelos clarões de luz. Se aquele lume mortal tivesse completado sua trajetória circular, inevitavelmente teria me fulminado. Mas passou por mim e me poupou, deixando a noite a meu redor repentinamente escura e estranha. O campo ondulante estava agora tomado pela escuridão quase total, exceto onde as estradas estendiam-se, cinzentas e pálidas, sob o céu azul profundo da noite. Estava escuro e subitamente deserto. No alto, as estrelas surgiam, enquanto a oeste o céu ainda trazia um azul claro, vívido, quase esverdeado. As copas dos pinheiros e os telhados de Horsell desenhavam-se nítidos e negros contra o crepúsculo. Os marcianos e seus instrumentos estavam completamente invisíveis, à exceção do mastro esguio em que o incansável espelho se agitava. Aqui e ali, arbustos e árvores isoladas ainda ardiam e fumegavam, e as casas na direção da estação de Woking emitiam espirais de fogo na quietude do ar noturno. Nada mudara, salvo isso e uma terrível perplexidade. O pequeno grupo de vultos negros com a bandeira branca fora varrido da face da terra e, ao que me parecia, a tranquilidade da noite mal fora rompida. Ocorreu-me que eu estava indefeso, sozinho e desprotegido naquele campo escuro. E, de repente, como se viesse de fora, o medo desabou sobre mim. Com esforço, virei-me e comecei a correr tropegamente pela urze. Não sentia um medo racional, mas um pânico aterrorizado, não só dos marcianos, mas da escuridão e do silêncio ao meu redor. Tão extraordinário era o efeito desse medo sobre minha virilidade que, enquanto corria, eu chorava silenciosamente como uma criança. Depois de ter me virado, não ousei mais olhar para trás. Lembro-me de sentir a forte convicção de que brincavam comigo, que a qualquer momento, quando eu estivesse à beira da segurança, aquela morte misteriosa, veloz como a passagem da luz, saltaria do fosso onde estava o cilindro e me aniquilaria. Curta o vídeo e inscreva-se no canal.